Olá, amores, tudo bom? Descansaram? Queridos, hoje eu vou explicar aqui a nossa aula do dia 3 de novembro, né? Aula de português e de matemática. Eu vou fazer um vídeo só explicando as duas. O que eu quero pedir atenção? Nós vamos ter em alguns dias uma avaliação diagnóstica da aprendizagem, ou seja, para mensurar aquilo que a gente conseguiu ter ótimos resultados, ter eficácia, né, nos nossos trabalhos mesmo online. Para saber o quanto você já aprendeu daquilo que a gente trabalhou. Então a gente vai fazer algumas revisões essa semana. Eu queria que você ficasse muito atento a tudo que a tia vai ensinar. E principalmente quando chegar a provinha que você vai fazer em casa, que você não tivesse pressa de terminar, que você pensasse em todas as opções que a questão te dá. Primeiro você pensa, depois você marca, tá bom? Então vamos começar com português. Vamos fazer uma revisão de poemas que a gente trabalhou bastante esse ano. Temos aí o poema Esportista. Enfiei o pé na jaca, fui saltar lá no corguinho. Feito gol de bicicleta, ralei o joelho esquerdo, feri o dedo mindinho, mas não tive só prejuízo com esse tombo pateta. Livrei-me de um bicho de pé e do calção poidinho. Meu chulé ficou cheiroso e agora minha mãe só me chama de atleta. Então vamos lá, lemos o texto que é de Neuza Sorrentini. Vamos para as atividades. Número 1. Cada linha de um poema se chama verso. Lembra disso, que cada linha é um verso? Então, se cada linha é um verso, quantos versos a gente tem aqui nesse poema se cada linha é um verso, né? Você vai escrever a quantidade. Número 2. Qual é o acontecimento narrado nesse poema? Porque a gente está acostumado a ver poemas que falam de emoção, mas esse aqui está narrando um acontecimento, né? Qual é o acontecimento narrado? Uma partida de futebol, um banho, um tombo. Vai marcar X. Número 3. Leia em voz alta essas palavras que aparecem no meio do poema. Bicicleta, pateta, atleta. Bicicleta, pateta, atleta. Pinte nessas palavras os sons que combinam. Quais são os sons que se repetem aqui nessas palavras? Você vai pintar só as letrinhas que formam esse som que repete nas palavras. Pinta de amarelo clarinho. Ou então, se você tiver com medo de errar, circula. Depois que a prof corrigir, se você tiver acertado, você pinta, tá bom? Aí tem aqui a próxima. Essa combinação de sons se chama rima. Esse sonzinho que repete em palavras diferentes é a rima. Retire do texto outras palavras que rimam. São mais 3 palavras lá no texto que tem o final. A rima sempre vem no fim da palavra, tá, meus amores? Então, é o som daquela palavra que termina a palavra, que se parece com um som que termina outra palavra. Isso é rimar. Exemplo. Papel Gabriel. Qual é o som que repetiu? O el. Essa é a rima, tá bom? Número 4. A expressão enfiar o pé na jaca, quando fala assim, fulano enfiou o pé na jaca, significa que ele exagerou em alguma coisa, letra A, exagerar, ou significa que ele realmente pegou a fruta jaca e chutou ela. A expressão enfiar o pé na jaca é que exagerei em alguma coisa ou chutei uma jaca. Pensa aí. Como é um linguajar assim, sentido figurado, pergunta a mamãe, tá? Se você não conseguir, mas tenta primeiro. Número 5. Corguinho é o diminutivo de qual palavra? Quando eu falo corguinho, lá no texto, vamos voltar lá, ó. Fui saltar lá no corguinho. Eu queria dizer qual palavra que eu pus ela no diminutivo. Vou escrever a palavra normal aqui. O que é uma palavra normal? Bola. O que é o diminutivo? Bolinha. Então, corguinho é diminutivo de qual palavra? Pensa. E a gente ainda tem mania de escrever a palavra errada. Vamos pensar como que é a palavra certa, tá?
Qualquer coisa pesquisa no Google como que é a escrita correta dela para você não errar. Número 6. Esse diminutivo, esse diminutivo corguinho, ele é mais comum na linguagem formal, aquela que a gente escreve, vê nos livros, nas revistas, nos jornais, ou na linguagem informal, que é a linguagem que a gente conversa normalmente com os nossos amigos, nossa família, sem tanta regra. Então, essa palavra corguinho, eu vou usar ela mais quando eu for escrever um texto para a escola, para o meu trabalho, ou eu vou usar ela só quando eu for conversar, que é uma linguagem informal, né? Você já deve ter imaginado. Terminei português, amores. Vou para matemática. Amores, português vocês vão ter que copiar. E matemática também. É tudo copiado no caderno hoje. Por quê? Porque a gente precisa fazer revisão para nossa avaliação. E as nossas cópias são reduzidas e só vão ser entregues sexta-feira. E aí eu já vou ter terminado a semana de revisão. Então, essa semana a gente vai trabalhar bastante no caderno, tá bom? Conto com a compreensão de vocês e com capricho. Matemática é um problema, porque a gente tem que fazer um raciocínio para chegar a uma conclusão. E às vezes a gente fica com preguiça de raciocinar. Então, por favor, quando você for responder sua prova, tenha paciência de raciocinar. E eu vou tentar te ensinar o raciocínio tranquilo essa semana, tá? Número 1. Observe a sequência numérica a seguir. Lembra de sequência numérica que a tia sempre disse assim, ó. Pega o primeiro e conta até o segundo e vê quanto você aumentou para chegar lá. E aí você continua contando daquele tanto, de tanto em tanto, se é de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Lembram disso? Então, aqui, ó, 10, 11, 12. Eu contei aqui de 2 em 2. Só que o que acontece? Do 12 eu fui pro 15, 12, 13, 14, 15. Já viu que não é a mesma sequência que a gente está acostumado a trabalhar? Que a gente descobre e vai contando daquele tanto em tanto todas as vezes? Ó, aqui do 10 pro 12 aumentou 2, do 12 pro 3 aumentou 3. Agora olha para você ver, do 15 pro 19. 15, 16, 17, 18, 19, aumentou 4. Conseguiu compreender? Primeiro aumentou 2, depois aumentou 3, agora aumentou 4. E do 19 para o 24? 19, 20, 21, 22, 23, 24, aumentou 5. Então, começou aumentando 2, depois aumentou 3, depois aumentou 4, depois aumentou... O próximo número vai aumentar quanto? E aí, ele vai ser qual número? O próximo número que vai ficar aqui nessa sequência vai ser o 27, o 29, o 30 ou o 32. Tem que pensar, né? De como que vai ser o aumento aí nessa sequência numérica e que número que vai dar, tá? Número 2. Observe a imagem das posições dos atletas. Quando os atletas vão participar de uma prova, ou quando vai ter uma corrida de Fórmula 1, né, vem sempre 2 em uma fileira, e aí você pode ver que tem um que está um pouquinho mais na frente que o outro, né? Significa que nos treinos, para decidir quem ia largar em primeiro, significa o quê? Que esse aqui, quando foi fazer os treinos para definir quem seria o primeiro a largar, o tempo dele ficou melhor. Então, esse está largando na primeira posição, esse está largando na segunda posição. Depois, a gente vai para a segunda fileira, ó. Esse está um pouquinho mais na frente, significa que ele é o terceiro, esse aqui é o quarto, e assim sucessivamente. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas aí, vamos supor que aqui eu teria uma outra fileira além da terceira, eu parei na fileira. Supondo que eu fosse ter uma quarta fileira aqui que eu não tenho, mas vamos fingir que vamos ter, né? Sabendo que existiriam 7 fileiras com 2 atletas em cada uma, mas aqui só tá mostrando 3. Observe que de um atleta para outro há uma vantagem, conforme a tia explicou, né, conforme a posição de largada.
Então, na quarta fileira, que não está aí desenhada, mas imagine que você vai desenhar ela. Na quarta fileira, aqui não é os carros, amor, são os atletas ocupam. Os atletas seriam a primeira e a segunda posição na quarta fileira? Ou eles seriam os atletas da sétima e oitava posição? Ou eles seriam um atleta da quinta e da sexta posição? Ou eles seriam os atletas da... Repetir, aqui seria oitava e nona. Olha que legal, eu tô corrigindo os erros que eu não consegui ver na hora. Oitava e nona posição. Quais seriam as posições dos atletas que ficariam aqui, ó, se tivesse mais uma fileira desenhada, tá bom? Continuando, vou marcar X só em uma opção. Número 3, vamos relembrar o que é vértice. Quando a gente pega uma figura geométrica, né, a gente tem alguns encontros, bem umas quininhas. Lembra, por exemplo, da caixinha de sapato, né? Tem umas pontinhas aí onde encontra uma aresta. A aresta é essa parte que dobra aqui, a outra aresta. Esse encontro é o vértice. Tá vendo? A gente vai pôr com o dedo, ó. Esse vértice aqui é o encontro dessa aresta com essa aresta, com essa aresta, com essa aresta. Ou seja, aqui encontrou 3 arestas para fazer um vértice, é onde eles se encontram. Aqui eu tenho outro vértice, aqui eu tenho outro vértice, tá? Pode ver que esse também encontrou aqui 1, 2, 3. Ou seja, vértice é o ponto de encontro de 3 ou mais arestas. Te mostrei aqui no cubo. Você vai olhar nessa pirâmide aqui e ver quantos vértices ela possui. Pinte na pirâmide os vértices, tá vendo que a tia pintou aqui os vértices que tinha no cubo? Você vai pintar na pirâmide. Pinte na pirâmide os vértices e depois escreva quantos vértices ela possui. Deixei o espacinho aqui para responder já, tá? Número 4. Na reta numérica a seguir, eu tenho 70, 140, 210, 280, 350, 420, 490. Ou seja, todos os números entre 70 e 140 estão aqui, ó. 71, 72, 73, 74, 75, 95, 120, até chegar no 140. Todos esses números estão nesse intervalo, que não tá anotado aí. Então, considerando, ó, 70, 140, 210, 280, 350, 420, 490, o número 310 na reta numérica a seguir, entre quais números está localizado o número 310? Ou seja, eu não tenho 310, mas quando ele está situado, mesmo eu não tendo escrito, entre quais números? Ele é maior que 70 e menor que 140, ou 310? Ou ele é maior que 140 e menor que 210, então ele está entre aqui? Ou 310? 310 está entre o 210 e o 280. Ou o 310 é maior que 280 e menor que 350. Ou o 310 é maior que 350 e menor que 420. Ou 310 é maior que 420 e menor que 490. Aonde aqui, em qual intervalo que está localizado 310? Entre quais números? Aí tem as opções, entre 140 e 210, entre 210 e 280, entre 280 e 350, entre 420 e 490. Só uma é correta, tá, meu amor? Então, vou pensar onde fica o 310. Por favor, não faça com pressa. Pense assim que é a prova que vale suas férias de fim de ano, né? Então, faça a sua revisão pensando nisso. E dê o melhor de você, tá? Beijos, até a aula de amanhã, que a gente vai continuar revisando conteúdo. Capricha no caderno, capricha na letra, porque eu tenho recebido cada foto bonitinha de caderno, assim, caprichoso. Criança que tem melhorado letra com a mamãe, que eu estou encantada. Então, por favor, continue no capricho. Beijo e até amanhã.